Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Luciana falando. Vou começar então pelo assunto de hoje, a investigação sobre a origem de recursos e financiamento de grupos suspeitos de praticarem atos antidemocráticos. Mais uma vez, as operações da Polícia Federal hoje atingem aliados do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, de que forma o inquérito pode impactar o presidente, hein? O nível de calor com que o Bolsonaro tem introduzido essa crise política, ao lado da crise de saúde pública sem precedentes, ao lado da crise econômica, que não se está entendendo ainda o tamanho e a profundidade dessa crise, só se deve a uma razão: é o pânico que o Bolsonaro tem, pelas informações que ele já tem, de que sua família, seus filhos e ele próprio devem ser atingidos com tempos relativamente curtos, acho que nos próximos 6 meses. Um são os inquéritos que estão circulando ou estão perto de concluir no Ministério Público do Rio de Janeiro. Dali vão sair as evidências de envolvimento, não só no desvio de dinheiro, mas envolvimento com milícias. E os outros derivam da CPI, das fake news, no Congresso Nacional, que prorrogou por 180 dias, apesar do filho dele ter tentado, Eduardo Bolsonaro, ter tentado encerrar, e os 2 inquéritos que circulam, que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A gente que tem informação sabe que todas essas iniciativas vão alcançar o Bolsonaro, através dos seus filhos, imediata e instantaneamente. Por isso é que ele introduz esse calor, né, tentando criar aí um efeito de chantagem sobre as instituições da República para tentar dissuadi-las de concluir o seu dever. Ministro, aqui é o Evandro Cini, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Eu gostaria justamente, então, de continuar neste assunto, falando sobre essas manifestações que foram às ruas nos últimos fins de semana, algumas delas aí, inclusive, superando, né, ou elevando o calor ali com lançamento de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, algumas faixas também consideradas inconstitucionais. Eu gostaria de saber do senhor de que forma que essas manifestações, elas de fato prejudicam o diálogo entre os poderes. Veja, como eu lhe disse, é um jogo muito mais de pressão e contrapressão do que uma ameaça real, na minha avaliação. Não acho que na cabeça do Bolsonaro esteja longe a ideia de uma tentativa de golpe, porque é clara para mim a intenção dele de organizar uma milícia com frações das PMs nos estados, com pedaços da Polícia Federal e quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Mas ele sabe também, porque tem muita gente ao lado dele que compreende com mais complexidade essa tentativa, de que não há condição nem interna no Brasil, veja, não há nenhum órgão de imprensa defendendo isso, nenhuma categoria econômica mais relevante, como foi no passado, nenhuma base social há internamente no Brasil. E, do seu ponto de vista de opinião pública internacional, também o Brasil sofreria um constrangimento absolutamente impossível num país que já está praticamente em parada cardíaca, do seu ponto de vista econômico. Portanto, ele está sendo aconselhado a não fazer isso, e daí vem esse jogo. Num primeiro momento, ele está fazendo pressão, porque ele teme também, eu deveria ter falado isso na pergunta anterior, o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Então é um conjunto muito mais de aparências em que ele não percebe o risco, porque se ele está nesse jogo de xadrez, de pressão e contrapressão, embaixo na rua, os fanáticos de lado a lado vão acabar se matando. E essa é a irresponsabilidade mais grave de um governante que não deveria jamais estar estimulando isso, e sim tentando desarmar essa bomba, especialmente porque nós temos 2 tragédias gravíssimas acontecendo simultaneamente. Milhões de pequenas empresas, médias empresas, microempresas e milhões de empregos destruídos, e já chegamos próximos de 45 mil brasileiros mortos, com as simulações falando em 80 a 120 mil mortos ali por agosto.